Gente do céu, tá queimado em nome de Jesus. Talvez você já tenha visto esse bonequinho aí em algum lugar, provavelmente na forma de um chaveirinho, mas muita gente tem falado sobre essas novas bonecas tendência aí, né? Porque a gente acabou de ter recentemente os bebê reborn, agora a gente já tem uma nova tendência aí, esse tal de Labubu. Muita gente tá falando que isso tem uma ligação direta com uma entidade demoníaca de uma religião antiga. O que você acha sobre isso? Comenta aí. Antes de a gente entrar no conteúdo, eu queria que você me desse uma ajuda, se você pudesse compartilhar esse vídeo com mais pessoas e deixar seu like aí, se inscrever também no canal. Dessa forma a gente consegue alcançar mais gente com o conteúdo que a gente elabora aqui. Mas vamos pro vídeo. Bom, gente, a gente está falando sobre a mais recente tendência que acaba viralizando nas redes sociais e de uma forma direta, refletindo, né, como uma febre na sociedade. Viralizou aí esse bonequinho, esse tal de Labubu, que está tomando aí várias pessoas, muita gente querendo esse bonequinho para eles e tudo mais. E já começou uma teoria da conspiração, muita gente fazendo um link direto do Labubu com uma entidade demoníaca de uma religião antiga, na verdade de uma mitologia mesopotâmica, de um demônio que chamava Pazuzu. O criador da boneca, o Keysin Lang, que é um chinês que depois se mudou para a Holanda, ele negou qualquer link direto com o Pazuzu, né, com essa entidade demoníaca antiga. Ele falou que a inspiração para criar esse boneco foi suas memórias de infância e o fato pelo qual o boneco ali ele é bonitinho, mas tem uma mistura com um olhar meio macabro, né? Algo parece que meio maléfico assim. Ele falou que não, isso aí é porque todos nós temos o nosso lado sombrio, todos nós temos algum tipo de coisa estranha dentro de nós, da nossa natureza, e ele falou que isso foi a inspiração dele. Agora, eu já levanto uma pergunta, né? Se não tem nenhuma relação, se ele falou que não teve nenhuma inspiração de montar esse bonequinho aí, esse tal de Labubu, por que tanta coincidência, né? Por que tanta gente se sente desconfortável com tudo isso? Acho que já começa pelo próprio nome, são 3 sílabas muito similares, né, ao nome dessa entidade demoníaca antiga. Labubu para Pazuzu né, só uma troca ali de algumas poucas letras e já dá uma referência direta. E agora, esse segundo aspecto de por que existe um bonequinho tão estranho, né? Se você desse um bonequinho desse para Charlotte, certamente eu iria intervir nisso. Tanta gente se encanta com aquilo que é estranho, aquilo que foge do padrão normal, daquilo que a gente está acostumado, né? Você vê um cachorrinho, ele é só bonitinho, ele não tem um sorriso maligno por trás dele, né? Por que tanta gente se encanta com tudo isso? Eu acho interessante quando a Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz o seguinte: mas quem é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. É nesse sentido que nós temos que ter olhos que enxergam além daquilo que é natural. Tudo bem, o criador dessa boneca negou qualquer tipo de laço. Agora eu e você, que carregamos a presença do Espírito Santo, que temos um discernimento espiritual das coisas, não cabe a gente olhar para essa questão e perceber que existe alguma coisa estranha no ar? Nós cristãos somos chamados a discernir todas as coisas. Eu acho interessante que a definição de discernimento vem da origem da palavra anacrino, que é avaliar com profundidade todas as coisas. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa analisar isso. Por que tem tanta coincidência entre esse bonequinho chamado Labubu com a entidade demoníaca antiga chamado Pazuzu? Isso está viralizando, virando febre, as pessoas estão se encantando com algo que é estranho, que foge daquilo que é padrão pra gente, com padrão de beleza, com padrão de que é bonitinho, e isso tem ganhado tanta força no meio das massas. Isso tudo é do nada? Ou será que o nosso discernimento em espírito não nos traz algumas outras conclusões em cima disso? O que que essas febres revelam sobre a geração atual? Recentemente, como eu já falei nesse vídeo, a gente teve a febre aí dos bebês reborns, que é uma bizarrice, gente, convenhamos, né? Você tomar uma boneca ali que não respira, não come, não bebe, e você tratar aquilo, né? Tivemos até relatos de pessoas que estavam levando seus bebês reborns para o hospital como se o bebê estivesse doente, sendo que na verdade é uma boneca. O que essa febre toda nos revela, né? Bebê reborn, Labubu, a gente tem um monte de febres, né? Eu só relatei 2 mais recentes agora, mas isso é constante na sociedade, né? Vira e mexe tem algo que viraliza, que vira febre, aquilo se torna o maior apego da população, da sociedade, especialmente das novas gerações. Bom, isso revela claramente uma carência. Eu acho interessante um ditado que meu pai falava muito isso. Ele falava, olha, dentro do ser humano existe um vazio
que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E é nesse sentido que a gente vê as pessoas se apegando a essas febres, essas tendências, essas modas que vêm, tudo que o próprio apóstolo Paulo chamou de ventos de doutrina, né, que vão direcionando a forma que a sociedade pensa, e a sociedade demonstra esse vazio no seu interior, essa carência, e se apegam a essas coisas, essas febres, como nós estamos vendo recentemente agora com esse Labubu. Então a gente vê uma sociedade carente, a gente vê uma nova geração que anseia por algo que quem sabe, nem eles sabem o que é, mas eu te falo o que é. Esse vazio na nossa alma, essa busca, essa carência que tantas pessoas têm, só pode ser preenchido pelo próprio Deus. O ser humano, ele anseia por algo que vai além daquilo que é visível, além daquilo que é a sua realidade terrena. E nesse aspecto a gente vê essa carência sendo preenchida por aquilo que eu enxergo, pelo menos a minha opinião, aquilo que o próprio diabo usa contra a sociedade, de implementar modas e tendências para suprir essa carência, para distraí-los da única busca que deve ser relevante na nossa vida, que é a busca pelo próprio Deus. Como devemos viver no meio disso tudo? Bom, a palavra de Deus nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Quando a Bíblia fala a palavra mundo nesse contexto, ela está falando sobre esse sistema, né? As ideologias, a cultura e tudo isso que vai influenciando as pessoas, essas modas e essas tendências, como estamos vendo agora com esse boneco estranhíssimo, esquisitíssimo chamado Labubu. As pessoas se apegam a isso, mas nós cristãos somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, com esse sistema, com esse padrão de pensamento, com essas ideologias e com esses ventos de doutrina. Então tenha um bom discernimento, você que é cristão, cuidado com aquilo que você põe dentro da sua própria casa. Ah, pode ser só um bonequinho? Pode ser. Eu não tenho prova de nada do que eu estou falando. Mas o discernimento em espírito meu, pode ficar tranquilo que na minha casa isso aqui não entra. Porque você pode muito bem estar dando espaço, acesso a uma entidade demoníaca que usa um simples bonequinho. O diabo vem com um sapatinho de algodão. Ele não vai chegar escancaradamente, mostrar suas garras e seus dentes afiados. Ele vai chegar às vezes através de um bonequinho chamado Labubu, né? E as pessoas às vezes não têm o discernimento disso, estão dando acesso a esse tipo de coisa nas suas casas, né? E me lembra muito aquilo que eu já comentei aqui algumas vezes, a bonequinha da Xuxa, né? Pode ser que não tinha nada a ver, mas eu desde criancinha ouvia falar da boneca da Xuxa, que era talvez um instrumento, um veículo ali para entidades demoníacas. Isso pode muito bem ser o caso aqui, tanto com a boneca da Xuxa quanto dessa mais recente tendência que é o Labubu. O que você acha? Você é da turma do não tem nada a ver, ou você é da turma que tem um pouquinho mais de discernimento e fica com o pé atrás com essas coisas? Eu confesso para você que eu sou da segunda turma e eu tenho um pouco mais de discernimento para não permitir esse tipo de coisa na minha casa, especialmente para minha filha, e não vou aderir a essa tendência recente agora desse bonequinho estranho chamado Labubu. Assim como o meu próprio avô dizia, queima ele, igreja. Eu falo a mesma coisa para esse bonequinho, né? Se você assistiu esse vídeo até o final aqui, eu queria que você comentasse aí nos comentários, queima ele, e eu vou entender que você entendeu tudo que eu falei aqui nesse conteúdo. Obrigado por estar aqui acompanhando, muito discernimento e muita cautela com esse tipo de tendência, com esse bonequinho aí muito estranho que está em alta na sociedade. E até o próximo vídeo. Um abraço.